De um lado, uma das bandas mais influentes do punk rock mundial, nascida em 1974, famosa pelas suas músicas muito curtas, diretas, por um som bem simples que usa o básico da teoria musical, basicamente ali a escala maior, escala menor. Do outro, Pink Floyd, nascida em 1965, que inventou o rock progressivo com todas as suas complexidades, músicas longas, variações de moods, variações de tons, modulações, modos gregos. E você pode se perguntar, olhando esses dois extremos, será que eles estão usando a mesma teoria musical, mesmo sendo tão diferentes, os mesmos conceitos? Ou será que são conceitos muito diferentes, muito mais complicados no caso do Pink Floyd? Ou será que muito da diferença tem a ver com a forma que você estrutura a música, com as sessões que a música tem, com os timbres, né, com o equipamento, com o tipo de guitarra, com o tipo de teclado, piano, com o tipo de som que é gerado ali quando você escolhe os equipamentos que você está utilizando? É pensando nessas particularidades que eu fiz esse vídeo de comparação entre as duas bandas. Ramones é conhecido por fazer músicas muito simples com pouquíssimos acordes, muitas vezes baseado na escala maior. E relembrando, né, o que é a escala maior? A escala maior é um conjunto de 8 notas com intervalos bem definidos e que soam bem, tem um som característico quando essas notas estão juntas, né? E no caso da escala maior a gente está falando de tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Se a gente fosse demonstrar no caso do, por exemplo aqui, se a gente fosse usar o Dó, né, como referência, a escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Se a gente fosse usar, por exemplo, o Sol como referência, seria o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Mas é o mesmo formato, são os mesmos intervalos, tá? E a partir dessa escala é possível gerar o campo harmônico, ou seja, os acordes que tem tudo a ver com essa escala, e que no caso aqui, por exemplo, do Dó maior, é formado pelo Dó maior, o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, o Sol maior, o Lá menor e o Si diminuto. Outra característica, né, escala, depois campo harmônico, que a teoria musical ensina pra gente é que você pode combinar qualquer um dos acordes em qualquer sequência, desde que tenha sido derivado ali do campo harmônico. Mas tem aquelas sequências que todo mundo já sabe, que soa bem, são as famosas progressões de acordes. No caso aqui da escala maior, tem algumas progressões que são muito conhecidas, manjadas, reutilizadas há mais de 500 anos. Né? Então a gente pode estar falando, por exemplo, né, do primeiro acorde, da tônica, ir para o quarto grau, para o quinto grau e voltar para a tônica, tá? Essa sequência aqui é muito famosa, utilizada em tudo quanto é tipo de música aí no planeta. Ou você pode pegar a tônica do quarto grau e voltar para a tônica, ou a tônica do quinto grau voltar para a tônica, tá? Mas voltando lá para os Ramones, será que realmente eles utilizam essas progressões tão básicas assim? Será que faz parte ali da forma de compor do Ramones? Então, começando por I Wanna Be Sedated, vamos dar uma analisada aqui, vamos ouvir essa música. Para que a gente ouvir um pouquinho, dá para perceber, por exemplo, no verso que tem 2 acordes, tá? E se a gente fosse pegar aqui, né, e tirar na guitarra e comparar, a gente ia chegar à conclusão que o primeiro acorde é um Mi maior, e o segundo acorde é um Lá maior. E se a gente fosse ver a quantidade de ênfase, né, que a música dá pro Mi, a gente poderia assumir que, para começar, né, aqui a juntar os pedaços da prática com a teoria musical, a gente poderia começar a assumir, pô, acho que essa música tá em Mi maior, né, porque é tanto Mi durante a música inteira. E se a gente usa o Mi como referência, assumindo que ela é tônica, a gente conta, né, pro Lá, a gente vai ter Mi, Fá, Sol, Lá, 4 de distância, né, o quarto grau é o Lá. Pô, e é uma progressão, puta, meio que daquelas que a gente falou ali, né? No fundo é a tônica, só que a tônica é o Mi maior, vai pro Lá maior e volta pro Mi maior, né? Puta, beleza. Aqui, ó, música do Ramones, todo o verso de I Wanna Be Sedated baseado nessa progressão, nessa escala. E não é só essa, tem mais várias músicas do Ramones que são baseadas ali
na escala maior e nessas progressões simples como essa. Por sua vez, o Pink Floyd é conhecido por uma música bem mais conceitual, né? Músicas mais longas, e para ter música mais longa você não fica meio monótono você ficar exatamente só na mesma progressão, no mesmo grupo de acordes ali, às vezes no mesmo tom, né? No Ramones dá porque são músicas de 3 minutos direto ao ponto e músicas bem mais simples, né? Mas no caso do Pink Floyd, então o que eles começam a utilizar? Os modos gregos, né? Para dar uma certa variação na música, e em particular o Pink Floyd usa muito o tom menor, né, que é o modo eólio, e o modo dórico, que é uma variação do próprio tom menor, do modo menor, né? E relembrando, então o modo eólio a gente tem tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Então o modo eólio, né, se a gente fosse dar um exemplo aqui em Lá, por exemplo, Lá menor, né, Lá eólio, a gente estaria falando de Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá? Esse é o Lá eólio ou Lá menor. Esse é a sequência de notas características, né? Os intervalos característicos. E aqui, né, se a gente for derivar também da mesma forma ali da escala maior, o campo harmônico, que são os acordes possíveis, e depois as progressões, a gente vai chegar, e eu tenho outro vídeo que eu falo bastante disso, a gente vai chegar ali na progressão, nas duas progressões clássicas ali do modo eólio, que é você tocar, e aqui eu vou usar em Lá menor, né? Você tocar a tônica, né? Acorde principal, Lá, depois a acorde de sexta, que é maior, de sétima, que é maior, e volta para a tônica aqui menor. Ou você fazer uma outra progressão, que é começar na tônica menor, vai para terça, que é um acorde maior, vai para sétima maior e volta aqui para tônica, tá? Se a gente for analisar, por exemplo, o Time do Pink Floyd, ela tem todo o verso ali usando essa progressão aqui, só que ele está no verso usando o tom principal como Fá sustenido menor, mas é Fá sustenido menor em eólio com essa progressão. Boa parte da música, né, todos os versos utilizam essa progressão. Mas o que é legal no caso de Time, né? Exatamente uma música mais longa, ela começa a trocar de tom durante a música, né? Então ela troca ali algumas vezes de tom até chegar no final, que ela recapitula a música Brief, que foi o começo do álbum aí do Dark Side of the Moon. E a música Brief está em Mi dórico, né? E o que é o dórico, só para a gente relembrar, né? É praticamente a mesma coisa do modo eólio, né? Praticamente a mesma coisa do modo menor, só que em vez de uma sexta menor, a gente tem uma sexta maior, né? Então você tem tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e aí volta para tônica, né? Então se fosse falar aqui, né, para manter o exemplo, um Lá dórico, você teria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, só que em vez do Fá você tem o Fá sustenido, Dó, o Sol e o Lá. Esse Fá sustenido, na hora que a gente vai fazer o mesmo processo ali de derivar o campo harmônico, ele dá origem, aqui, né, se a gente fosse falar o acorde principal é o Lá menor, mas o acorde de quarta, agora ele vira um acorde maior, ó, diferente do eólio que seria um menor, né? Pô, e aqui, ó, já é um som muito de dórico. Essa progressão aqui é a mais manjada do dórico, que é sair da tônica menor e ir para o acorde de quarta maior, né? Quarta maior aqui. Putz, e se a gente for ver, é exatamente o que acontece ali no brief ali de Time, né? Só que ele está em Mi dórico, né? Então ele toca ali o Mi, já toca o acorde principal, está em Mi dórico, depois ele vai pro Lá maior. E aqui acontece uma das, né, quando uma banda cria ali o seu som característico e acha, vamos dizer, uma sequência de acorde que ela adora e que marca, putz, é o caso aqui do Pink Floyd com o dórico,
tem uma sequência de músicas como essas aqui que utilizam o dó. Just leave them kids alone. Claro, né, para dar uma diferença tão grande entre o som do Pink Floyd e do Ramones, não é só a teoria musical que é empregada, né? Tem muito da criatividade do timbre, né, do tipo de instrumento que você utiliza, assim como a estrutura da música, né? No caso do Ramones, normalmente uma música de 3 minutos, ela não tem quase nada. Ela tem verso, refrão e acaba quase. Já no caso do Pink Floyd, normalmente a estrutura da música tem uma introdução, que depois vai para um verso. Aí o verso tem um pré-refrão, e depois tem um refrão, e depois volta para o verso, e depois tem um segundo refrão diferente, aí vai ter às vezes uma ponte. Então, são todos esses elementos juntos. É você usar, claro, um pouco da teoria musical de forma diferente, mas também todo timbre, né, todo tipo de equipamento que você utiliza, assim como toda a estruturação da música. Mas dá para, né, são gêneros completamente diferentes, mas que, se olhar, usam os mesmos ingredientes ali, os mesmos ingredientes ou conceitos musicais, tá? E aí, nesse caso, acho que uma das coisas mais legais de quando você começa a aprender a teoria musical, que você começa a abrir tanto as possibilidades criativas que dá para criar infinitas composições, infinitas músicas ou trechos de músicas, né? Então, pegando só como exemplo aqui o que a gente fez, né? Se a gente quisesse começar a criar com esses, né, com esses blocos básicos que a gente discutiu, por exemplo, as progressões, ou as escalas, ou os próprios modos, ou o fato de você ir trocando de modo durante uma música, dá para já criar coisas muito legais, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Vou pegar a progressão do Ramones com o som do Ramones e vou criar um verso, e daqui eu vou colar com um refrão à la Pink Floyd para ver como fica. Então aqui, o que eu estou utilizando? O Dó maior, uma progressão, né, aquela mais clássica ali que o Ramones usou, que é a primeira, quarta e quinta, no Dó maior, e depois eu vou para um Ré dórico, que aqui, né, a primeira, a tônica é menor, depois a quarta maior, que é o quarto grau. Basicamente isso. Se chegaram até aqui, muito obrigado, valeu. Se gostaram, dê o like. Se quiserem aprender mais de teoria musical, vejam esses vídeos, se inscrevam. Obrigado.